Salut tout le monde! E hoje no VD 21 nós temos a expressão avoir mangé du lion, então ter comido um leão. A gente vai descobrir o que é isso já já. Você sabe que esse texto e esse áudio estão lá no blog, você pode acompanhar com o link que está na descrição do vídeo e também você pode se juntar ao nosso grupo VIP no WhatsApp para receber todas as novidades antes do que todo mundo, d'accord? Então você já sabe o que vai acontecer, eu vou colocar um diálogo ou um pequeno texto, você vai escutar, você vai ler, depois eu volto para explicar tudo certinho. Vamos lá! Je n'aime pas beaucoup ces retours de vacances. J'ai toujours du mal à me remettre au travail. En fait, j'ai envie de continuer à ne rien faire. Allez, d'une air. Nous allons commencer le nouveau projet de pont sur la rivière. Nous attaquons immédiatement et à midi les plans seront terminés. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as mangé du lion ce matin? Oui, j'ai beaucoup d'énergie et je suis toujours très dynamique quand je reviens de vacances. Então nós temos aqui, je n'aime pas beaucoup ces retours de vacances. Eu não gosto muito dessas voltas de férias. J'ai toujours du mal à me remettre au travail. Eu sempre tenho dificuldade a voltar para o trabalho. En fait, de fato, na verdade, j'ai envie de continuer à ne rien faire. Eu tenho vontade de continuar a não fazer nada. Allez, nossa, d'une air. Esse F é mudo, tá? Que cara de pau. Nous allons commencer le nouveau projet. Nós vamos começar o novo projeto du pont, da ponte, sur la rivière, sobre o rio, da ponte do rio. Nous attaquons immédiatement. Nós atacamos imediatamente aqui. Atacons é começar algo com energia. Et, à midi, les plans seront terminés. E ao meio-dia, as plantas estarão terminadas, os planos estarão terminados. Mais qu'est-ce que tu as? Mas o que você tem? Tu as mangé du lion ce matin? Você comeu um leão hoje de manhã? Ela explica, oui, j'ai beaucoup d'énergie, tenho muita energia, et je suis toujours très dynamique. E eu sempre sou muito dinâmico quand je reviens de vacances, quando eu volto das férias. Então, avoir mangé du lion é você ter bastante energia, estar sempre dinâmico e animado. A gente vai escutar esse diálogo de novo e a gente se vê amanhã. Je n'aime pas beaucoup ces retours de vacances. J'ai toujours du mal à me remettre au travail. En fait, j'ai envie de continuer à ne rien faire. Allez, d'une air. Nous allons commencer le nouveau projet de pont sur la rivière. Nous attaquons immédiatement et à midi les plans seront terminés. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as mangé du lion ce matin? Oui, j'ai beaucoup d'énergie et je suis toujours très dynamique quand je reviens de vacances.